Seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite. Revival Conference. Quantos estão com fome e sede por mais do Senhor? Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Aleluia. É uma alegria muito grande poder participar daquilo que o Senhor tem feito aqui nas últimas 24 horas. Eu me chamo Vinícius Mota. Eu sou pastor na cidade de Goiânia da Igreja Emaús, um lugar onde nós partimos o pão, os nossos olhos são abertos e o nosso coração queima. Agradeço o pastor Vitor, toda a sua casa, família, pastor Renan, todo o time que organiza esse evento tão especial, e nós queremos que o Senhor há de falar no nosso coração. Como foi dito aqui, o Senhor, Ele sempre reserva o melhor vinho para o final. Eu me lembro também das palavras de Salomão. A teologia bíblica aplica a Salomão a autoria de 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Salomão escreve o livro de Cantares na sua mocidade, escreve o livro de Provérbios na sua maturidade, escreve o livro de Eclesiastes na sua serenidade. E no livro de Eclesiastes ele disse que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Talvez pode ser que alguns aqui já estejam cansados, eu não te julgo por isso, mas o Senhor me deu um dom para pregar para quem está cansado, então não tem problema, estou no meu habitat natural. Quem tem fome e sede da palavra de Deus? Eu gostaria de olhar juntamente com você um texto, uma porção, uma passagem da palavra, para que nós então para que nós na realidade possamos clamar para que do alto nós sejamos revestidos de poder. Como foi dito aqui, há um ano atrás eu estive em uma conferência nessa cidade, e naquele momento foi talvez um dia muito difícil para os irmãos que estavam me recebendo, e pensando até mesmo no link daquilo que nós vivemos há um ano atrás e com aquilo que o Senhor tem feito hoje, eu gostaria de convidá-la a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. O Evangelho de Marcos, que foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. E o menor deles, mas que carrega verdades poderosas. Vamos pedir silêncio, 1, 2, 3 e... Eu gostaria de convidá-lo a você olhar comigo para o verso de número 35. Nós vamos olhar para o final desse capítulo e depois da leitura oraremos ao Pai para que Ele se revele a nós. A Escritura Sagrada diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, peça para o Senhor falar ao seu coração. Fala: Senhor, fala comigo, com as suas próprias palavras. Eu quero te dar 30 segundos para você externalizar o seu desejo de receber e de beber esse último vinho que o Senhor reservou para esse momento. Sim, Senhor, queremos ver a Tua face, queremos ver a Tua glória, se revele a nós. Oramos para que de fato possamos sair daqui marcados. E eu profetizo que todos aqueles que aqui estão,
tomarão da última gota do Espírito. Senhor, abra os nossos olhos, mas derrama poder do alto. Em nome de Jesus, a igreja diz: olha aqui para mim, quero te fazer um pedido. Senta direito na sua cadeira, aperta o cinto, que nós vamos decolar na revelação da palavra de Deus. Se você está aqui, a última gota é sua. Diga assim: a última gota é minha. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a última gota é nossa. Eu preciso que rapidamente você, juntamente comigo, saia agora de Belém do Pará, e que pela graça de Deus, assim como fora com Filipe em Atos capítulo 8, que nós possamos ser trasladados para uma outra geografia. E eu quero convidar você a ir para uma geografia muito especial. Geografia esta que foi palco de grandes sinais e maravilhas operados por aquele que é o nosso motivo de aqui estarmos, o autor e consumador da nossa fé, entenda-se Jesus Cristo de Nazaré. E eu estou falando da geografia aonde se desenrola esse texto bíblico, texto esse que talvez é um dos milagres mais conhecidos dos evangelhos. Eu absolutamente não tenho variação de dúvidas que muito provavelmente, talvez para não ser categórico e afirmar que 100%, mas eu diria que de 90% a 95% das pessoas que se fazem aqui presentes conhecem a história que nós acabamos de ler, de quando o Senhor Jesus, ele acalma a tempestade. Quantos aqui já ouviram essa história, para que eu perceba que a minha análise provavelmente esteja um caminho assertivo? Portanto, a geografia que é o mar da Galileia. E é muito importante que antes de nós recebermos esse poder do alto, que nós possamos absorver tudo aquilo que Deus tem para falar conosco por intermédio da palavra, porque nós cremos que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz por meio do Espírito e da palavra. Eu vou liberar a palavra e Ele vai liberar o Espírito. Amém por isso? E eu gostaria de então, rapidamente, intitular uma mensagem que eu chamaria de a razão da nossa ousadia. Diga comigo: a razão da nossa ousadia. Meu irmão, nós podemos ter fé e não medo. Nós podemos crer naquele que nos salvou. Portanto, eu quero te contar uma coisa. Não é aqui que a sua fé será testada. Avivamento não se trata apenas sobre você ter uma experiência miraculosa, maravilhosa, aqui em um ambiente como esse. Louvado seja o Senhor por isso. Eu sou apaixonado por ambientes como esse. Eu voltarei renovado amanhã para a minha comunidade local, tendo grandes expectativas de tudo aquilo que o Senhor fará no nosso meio. Porque eu creio que ambientes como esse, como fora dito aqui, são verdadeiros, genuínos pontos de virada. Mas eu não posso iludir você. Você será testado na vida real. E a vida real não tem luz, a vida real não tem palco, a vida real não tem bateria. Sabe o que a vida real tem? Tempestade. Mas eu quero profetizar que o Senhor está levantando aqui uma geração de homens e mulheres forjados com as suas casas sobre a rocha. A sua casa não é forjada na areia, de tal maneira que quando os ventos vierem, ela iria se dissipar. Muito pelo contrário, eu profetizo que há de se levantar em Belém do Pará uma geração madura, uma geração que caminha com o Senhor Jesus, independente das circunstâncias. E como eu disse, se a geografia é o mar da Galileia, eu gostaria de convidar você agora a esquecer da sua vida nos próximos 20 minutos. O mar da Galileia, como foi dito, é um dos palcos mais emblemáticos da geografia israelense nos tempos de Cristo. Nós estamos falando, na realidade, de um lugar que não é assim, evidentemente ou literalmente um mar, mas o mar da Galileia é literalmente um lago, por isso também conhecido e chamado de o Lago de Genezaré. Lago este que é considerado o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Esse lago ele é enorme, por isso que ele é apelidado de mar. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 16 quilômetros de largura. Ele está a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e entre as colinas de Golã e da Galileia. Essa é a geografia bíblica. E nesse lugar, então, Jesus estava com seus discípulos e ao
executarem uma travessia, eles foram surpreendidos por uma tempestade que subitamente veio a eles. E hoje eu gostaria de convidar você a olharmos à luz do texto bíblico e pensarmos que existe uma chave hermenêutica para absorvermos tudo aquilo que Deus tem para nós nessa porção tão especial da Escritura Sagrada. E acredito eu que essa chave hermenêutica se relaciona com um elemento que aparece 3 vezes no texto lido por nós. Qual elemento é esse? Diga assim comigo: as perguntas. Se você perceber, esse texto, essa passagem é regida por 3 perguntas. A primeira pergunta é a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Ao olharem Jesus dormindo na polpa do barco, os discípulos logo presumiram que eles então seriam mortos por intermédio daquela tempestade. E eles então viram para Jesus, e na versão lida por mim, Almeida, revista e atualizada, confesso que é a minha preferida, e eles então disseram: mestre, não te importa que pereçamos, ou no bom português, nós estamos morrendo e você não vai fazer nada. Mas, se a primeira pergunta é a pergunta dos discípulos para Jesus, a segunda pergunta é a pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? É como se Jesus estava escandalizado em como que eles conseguiram não ter fé. Hoje eu estou aqui para te falar, se a mensagem é a razão da nossa ousadia, eu quero te contar que todas as vezes que nós estivermos passando por circunstâncias adversas, por tempestades, nós não temos motivos para estremecermos. Muito pelo contrário, nós temos motivos para nos firmarmos naquele que é por nós. E do alto, se termos medo de alguma circunstância, o Senhor nos faz essa pergunta: meu filho, como que você consegue não ter fé? É como se Jesus entra em parafuso, e é claro que isso aqui eu fui poético para não dizer herético, né? Porque Jesus é tudo, né? Perfeito, mas eu estou só brincando com você para chamar a sua atenção, porque é como se Jesus ele deixa algo muito claro. Nós, na qualidade de seus filhos, temos que fazer muita força para conseguir ter medo. Porque tudo à nossa volta pode estar caindo, mas tudo aqui dentro nos faz confiar. Portanto, Jesus faz essa pergunta: como que vocês conseguem não ter fé? Para Jesus era inconcebível um filho operar no medo. E aí depois nós temos a terceira e última pergunta, que é a pergunta que os discípulos fizeram para eles mesmos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A primeira pergunta dos discípulos para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta é a pergunta entre os discípulos: quem é este? E eu acredito que se nós entendermos quem fez a pergunta, a quem ela foi endereçada, mas por que ela foi feita, nós temos a chave para a interpretação desse texto. Quem quer viajar comigo nessa história? Agora, eu preciso de te dizer, nós precisamos reconhecer que tempestades são inevitáveis. Eu poderia fazer 4 afirmações acerca do tema tempestade e na vida de um cristão. E essas 4 afirmações seriam que, em primeiro lugar, as tempestades da vida são inevitáveis. Sabe por quê? Porque elas chegam para todos. Para aqueles que habitam em palácios e para aqueles que habitam em choupanas. Para os doutores, mestres e analfabetos. Para os cultos e incultos, ricos e pobres, brancos e negros. As tempestades da vida são inevitáveis. Mas, em segundo lugar, as tempestades da vida são imprevisíveis. Você não faz conta de quando ela chega subitamente, de repente, é uma ligação que você recebe. Você vai dormir, está tudo bem, mas quando você acorda, você recebe uma notícia devastadora, porque se as tempestades da vida são inevitáveis, elas também são imprevisíveis. Mas em terceiro lugar,
As tempestades da vida, eu não sei se essa palavra existe no português, senão estarei realizando aqui um neologismo, mas eu acredito ser didático. As tempestades da vida são inadministráveis, porque no meio delas nós não sabemos o que fazer. A sensação que temos é que estamos em um labirinto sem saída. Mas eu quero te dizer algo, em quarto e último lugar, por mais que essas tempestades da nossa vida são inevitáveis, imprevisíveis e inadministráveis, as tempestades da vida se tornarão pedagógicas, porque quem anda com o Senhor Jesus no final sempre vai aprender uma lição. Mas então minha proposta aqui é muito simples. Vamos olhar para essas 3 perguntas no entendimento de quem realiza a pergunta, a quem ela é endereçada e o motivo pela qual ela foi feita. A primeira pergunta, diga comigo, é a pergunta dos discípulos para Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Eu acredito em 2 motivos pelos quais essa pergunta foi feita. Eu quero te contar uma coisa. Esses 2 motivos, muitas vezes, nos acometem. E eu chamaria então essa pergunta de a pergunta da incredulidade. Jesus, você não está vendo o que está acontecendo comigo e você não vai fazer nada. Porque o seu teste não é aqui. O seu teste não é hoje. O seu teste não será aqui no corredor do fogo. O seu teste vai ser lá fora. Quando as coisas que você queria começarem a dar errado. Aí talvez você vai fazer essa pergunta, mas que Deus te livre de realizá-la. Senhor Jesus, tu está vendo o que está acontecendo, não vai fazer nada. Agora, quais são os 2 motivos que eu acredito que fizeram com que então os discípulos caíssem nesse lugar de incredulidade? E que todas as vezes que nós caímos nesse lugar, nós também temos essa atitude. Primeiro motivo, os discípulos não conseguiram conciliar o fato de estarem em obediência com o fato de passarem por uma tempestade. Repito, os discípulos não conseguiram conciliar o fato de estarem em obediência com o fato de passarem por tempestade. Por quê? Porque Jesus tinha dado uma direção para eles. Qual foi a direção que Jesus tinha dado para eles? Entrem no barco. Sabe o que eles fizeram? Eles obedeceram. Pois hoje eu estou aqui para te falar. Se você está no centro da vontade de Deus, se você está obedecendo a Deus, isso não quer dizer nada, o pau vai quebrar na sua vida. Pastor, misericórdia, é só você ver a vida de Paulo. Tinha um cara que estava mais no centro da vontade de Deus do que Paulo? Sim ou não? Ou seja, acredite em mim, leve isso para a sua vida. Não se relacione com Deus com base na sua meritocracia. Todas as vezes que nós queremos nos relacionar com Deus, com base na nossa meritocracia, nós caímos em justiça própria. Senhor Jesus, que absurdo é esse? Que uma pessoa tão santa, uma pessoa tão linda, uma pessoa tão cheirosa, uma pessoa tão obediente está passando por algo tão ruim. Que absurdo é esse, Senhor? Eu sou participante de Revival Conference, me dá licença. E digo mais, não sou igual aqueles incircuncisos que foram embora, não. Eu fiquei até a última palavra. Pois eu quero te falar uma coisa, não é porque você está em obediência que pode ser que coisas ruins não aconteçam na sua vida. E a questão é que essas coisas ruins não é porque Deus é mau, não é porque Deus quer te punir, não, muito pelo contrário. É porque a vida humana não se desenrola em um parque de diversões, mas em um mundo caído. E no mundo caído, eu e você, nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, diz o Senhor. Mas é o seguinte, o crente, quando ele está no centro da vontade de Deus, ele acha que nada pode acontecer com ele, porque afinal de contas ele está em obediência. Vamos dar um exemplo? Eu acredito que os discípulos caíram em incredulidade, porque eles pensaram assim, Senhor Jesus, o Senhor deve estar confundindo, o nosso barco não pode ser acometido por tempestade. Porque tem um tipo de barco que pode ser acometido por tempestade, porque você sabe, nós sabemos da Escritura Sagrada. Barco que pode ser acometido por tempestade é barco de Jonas, que está fugindo. Eu não estou fugindo. O Senhor me mandou entrar e eu entrei.
Então, na nossa cabeça é isso. Os Jonas podem passar por circunstâncias adversas, nós não. É igual o camarada que foi expulsar um demônio, ao invés de falar no nome de Jesus, ele falou: Satanás, olha aqui para mim, minha mão, 5 anos de santidade. Ai, meu Deus do céu. E ele achou que o demônio ia sair por causa do testemunho dele de santidade. Não se relacione com Deus com base na sua meritocracia. Na nossa cabeça, o barco de Jonas pode afundar, o nosso não, porque nós somos bons demais. Eu até ofertei na conferência. Que crente eu sou, fiz a inscrição e ainda ofertei. Eu não sei por que você ainda está aqui, Enoque. Você já devia ter subido. Tem alguém comigo? Diga assim, primeiro motivo. Diga todo mundo, primeiro motivo. Eles não conseguiram conciliar o fato de estarem em obediência com o fato de passarem por tempestades. Todas as vezes que na nossa vida nós não conseguimos conciliar essas duas coisas, nós caímos em incredulidade. Mas eu te disse que eram 2 motivos e não apenas um. Quem quer saber o segundo motivo? Segundo motivo, eles não conseguiram conciliar a urgência da necessidade com a aparente demora do agir de Deus. Repito, eles não conseguiram conciliar a urgência da necessidade com a aparente demora do agir de Deus. Senhor Jesus, nós estamos morrendo e você não está fazendo nada. Em outras palavras, você não está vendo que eu tenho 31 anos de idade e ainda não casei? E essa irmã abençoada converteu ano passado e já está noiva? Não faz sentido. Eu estou ficando para titia. Senhor, a minha necessidade é urgente. E a sensação que eu tenho é que você está inoperante. Que Deus é esse que dorme enquanto eu estou morrendo? Que Deus é esse que dorme enquanto eu estou perecendo? Que Deus é esse que parece que não age quando eu estou precisando? Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Marta e Maria, quando pediram para Jesus ir para a sua casa para orar pelo seu irmão Lázaro. Porque quando Jesus recebe a notícia, Lázaro estava enfermo. Mas Jesus, entre aspas, demorou. É porque eu não posso falar que o Senhor do tempo se atrasou. Então, entre aspas. Mas faz sentido sim ou não? Quando Jesus chega na casa de Betânia, como que Marta recebe Jesus? Eu não, Senhor. Eu imagino Marta abrindo a porta falando: Senhor Jesus, tu tá de sacanagem. Porque nós mandamos te chamar. Sabe por quê? Porque nós somos crentes, nós confiamos no Senhor. Mas você demorou para agir. Então Lázaro está morto e a culpa é sua. Sabe por quê? Porque Marta não conseguiu conciliar a urgência da necessidade com a aparente demora do agir de Deus. Mas eu vim lá de Goiânia só para te falar uma coisa. O que aconteceu com Jesus quando ele entrou na casa de Betânia? Ele curou Lázaro, sim ou não? Ele curou Lázaro, sim ou não? Não, ele não curou Lázaro. O que ele fez? E eu te pergunto, o que é mais poderoso, a cura ou a ressurreição? O que é mais poderoso, a cura ou a ressurreição? Então, se parece que está demorando, é porque no final o milagre vai ser muito maior. Se parece que está demorando, no final o sobrenatural de Deus vai invadir sua casa. Mas esses são os 2 motivos pelos quais a primeira pergunta foi realizada. Os discípulos não conseguiram conciliar o fato de estarem em obediência com o fato de passarem por tempestades, e não conseguiram conciliar a urgência da necessidade com a aparente demora do agir de Deus. Todas as vezes que nós não conciliamos essas duas coisas na nossa trajetória, nós caímos em incredulidade. Mas por outro lado, o time de adoração pode vir. Jesus olhou para eles e fez uma pergunta: como que vocês conseguiram? Como que vocês tiveram a capacidade de não ter fé? Para Jesus, não ter fé é uma loucura. Se eu te disse 2 motivos pelos quais os discípulos realizaram a pergunta deles, eu quero te contar 4 motivos pelos quais Jesus fez a pergunta que ele fez.
E para você não esquecer, e para eu ser rápido e didático, eu quero usar aqui uma técnica mnemônica. O que é uma técnica mnemônica? É uma técnica que facilita a sua memorização. Então diga assim comigo, 4 P's. São os 4 motivos que Jesus fez a pergunta deles. Meus filhos, por que vocês são tão tímidos? Em outras palavras, como que vocês conseguem ter medo e não fé? Para Jesus isso era uma loucura. Sabe qual que é o primeiro P? Primeiro P é o P da promessa, ou P da palavra. Sabe por quê? Porque antes deles entrarem no barco, Jesus disse algo a eles. O que Jesus disse? Passemos para outra margem. Ou seja, antes da tempestade, eles já tinham recebido uma coisa. O que eles tinham recebido antes da tempestade? Eles tinham recebido uma promessa, eles tinham recebido uma palavra: entrem no barco e nós passaremos para o outro lado. O que Jesus está falando é o seguinte: não tem motivo, razão ou circunstância para você temer. Se antes da tempestade eu já te dei uma palavra, eu já te dei uma promessa. Eu quero te falar uma coisa: promessa de Jesus e realidade são as mesmas. Olha aqui para mim, vou repetir. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Elas só habitam em tempos distintos na história. Quem tem uma palavra de Deus, tem tudo. O primeiro P é o P da promessa. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas sabe qual que é o segundo P? Sabe qual que é o segundo motivo que Jesus olhou para eles e falou: não tem lógica vocês terem medo? É o P da presença. Que presença? Que presença? A presença de Jesus. Quem estava no barco com eles? Quem estava no barco com eles? O que isso significa? Vamos lá, gente, vamos fazer teologia aqui. O que isso significa? O que isso significa? Eu te faço uma pergunta: quem é Jesus? Sabe quem é Jesus? Jesus é o Criador do universo. Ou seja, Jesus estava perguntando para eles: como que vocês conseguem ter medo do vento e do mar, que foi eu quem os criei? Como que vocês conseguem ter medo das criaturas, se vocês estão acompanhados da presença do Criador? Quem está acompanhado do Criador não pode ter medo das criaturas. Apenas a presença de Jesus ali já deveria ser uma pregação para eles. Eu quero te contar uma coisa: você que está se movendo para cumprir a vontade de Deus, e você está respondendo ide, a promessa é: eis que estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não te prometeu a companhia de anjos, por mais que Ele acampe eles ao seu redor. Ele não te prometeu a companhia de amigos, por mais que Ele vai te dar na jornada. Ele prometeu que Ele mesmo te acompanharia. Então você tem o primeiro P, que é o P da promessa. Você tem o segundo P, que é o P da presença. Sabe qual que é o terceiro P? É o P da paz. A paz de Jesus estava evidente naquele barco. Por quê? Porque o que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo? Eu quero te fazer uma pergunta: quando você está preocupado, qual que é a primeira coisa que você perde? Sim ou não? Quer dizer que se Jesus estava dormindo, quer dizer que Ele não estava preocupado. Aí eu te pergunto: quem era Jesus? Ele é onipotente porque Ele pode todas as coisas, Ele é onipresente porque Ele está em todos os lugares, mas Ele é onisciente porque Ele sabe de tudo. Quer dizer que aquele que sabia do futuro não estava preocupado. Então por que você está temendo se aquele que sabe o dia de amanhã está dormindo? O sono de Jesus deveria ser uma pregação para eles. O motivo que na realidade foi a pedra de tropeço deveria ser para eles uma pedra angular de confiança. Quem está comigo? E os instrumentos podem vir ministrando junto comigo. O quarto e último P. Eles tinham o P da promessa. Eles tinham o P da presença. Eles tinham o P da paz. Mas Jesus estava olhando para eles e perguntando assim: eu não estou entendendo por que vocês estão temendo.
Se vocês conhecem o meu quarto P, é o P do meu poder. Vocês estão me acompanhando na jornada. Vocês estão comigo de dia e de noite. Vocês estão vendo os milagres que eu estou fazendo. Vocês estão vendo os sinais que eu estou operando. E mesmo assim vocês estão com medo. E aí, sabe o que eu vejo? Olha aqui para mim, eu já estou terminando. Eu vejo Jesus dando uma aula para eles. Vocês precisam conhecer um pouco mais do meu poder. Jesus acalma a tempestade para mostrar que ele tem poder sobre as leis da natureza. Mas se você continuasse lendo em Marcos capítulo 5, do outro lado ele se depara com um homem que estava endemoniado e uma legião de demônios estava sobre a vida dele. Mas quando Jesus encontra com aquele homem gadareno, Jesus expulsa aqueles demônios. Sabe por quê? Porque Jesus não tem poder apenas sobre as leis da natureza. Jesus também tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre o inferno. Jesus tem poder sobre o mundo espiritual. Depois Jesus sai dali, pega o barco e volta para onde estava. E quando Jesus começa a andar, uma mulher, Marcos capítulo 5, que padecia de um fluxo hemorrágico por 12 anos, que a medicina não foi capaz de resolver o seu problema, ela toca na roupa de Jesus e ele diz: da minha vida saiu poder. Sabe por quê? Porque ele não tem poder apenas sobre as leis da natureza. Ele não tem poder apenas sobre as leis do inferno. Ele também tem poder sobre a enfermidade e a doença. Mas Jesus continua a sua caminhada e ele chega à casa de um homem chamado Jairo. E quando ele entra naquele lugar, a sua filha estava morta. Mas ele disse para ele: Talitha cumi, e aquela que estava morta ressurgiu dos mortos. Porque Jesus, ele não tem poder apenas sobre as leis da natureza. Ele não tem poder apenas sobre o mundo espiritual. Ele não tem poder apenas sobre a enfermidade. Ele tem poder sobre a morte. E é por isso que ele pergunta: como que vocês conseguem? Como que vocês conseguem ter medo e não fé? Nunca mais caia no medo. Se você já tem uma promessa, se você é acompanhado da presença, se você desfruta da sua paz, e se você conhece e recebeu o seu poder, agora é hora de poder. E a terceira e última pergunta: os discípulos, eles olham uns para os outros e perguntam: quem é esse? Quem é esse? E hoje eu estou aqui para te perguntar, Revival Conference, quem é esse que te fez vir aqui sexta-noite, que te fez acordar cedo e ficar aqui hoje o dia inteiro? Quem é esse? Hoje eu quero te contar quem ele é. Ele é aquele que no princípio de todas as coisas, no conselho da Trindade, estava reunido com o Pai e com o Espírito, traçando um plano a seu respeito. Sabe quem ele é? Ele é aquele de quem os patriarcas falavam e aquele para quem os profetas apontaram. E eu finalizo contando uma coisa, porque como eu gravei um bate-papo ali fora, eu profetizo que cada um daqueles que aqui estiverem serão cheios da palavra e cheios do poder. Quem é esse? Quem é esse? Em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico ele é o sumo sacerdote. Em Números ele é a coluna de nuvem que pega fogo à noite. E em Deuteronômio ele é o profeta em Moisés. Em Josué ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes ele é o nosso reto juiz. Em Ruth ele é o nosso parente resgatador. Nos livros de Samuel ele é o profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas ele é o rei soberano. Nos livros de Esdras e Neemias ele é o reconstrutor das muralhas da vida. Mas no livro de Esther ele é o nosso Mordecai. No livro de Jó ele é o nosso redentor que está vivo. No livro de Salmos ele é o pastor e bispo de nossas almas. No livro de Provérbios ele é a nossa, nos livros de Provérbios e Eclesiastes ele é a nossa sabedoria. Mas no livro de Cantares ele é o nosso noivo amado. Em
Isaías, ele é o príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro. Em Jeremias, ele é o profeta lamentador. Em Jeremias e em Lamentações. Mas eu quero te contar uma coisa. Em Ezequiel, ele é um homem de 4 faces. Mas em Daniel, ao lado de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele era o 4º homem dentro da fornalha de fogo. Quem é esse? Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, ele é aquele que batiza com fogo. Em Amós, ele é aquele que carrega o nosso fardo. Em Obadias, ele é o Todo-Poderoso. Em Jonas, ele é o missionário. Em Miqueias, ele é o mensageiro. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é o grito evangelístico de Deus. Em Sofonias, ele é aquele que salva. Em Ageu, ele é aquele que restaura a nossa herança. Em Zacarias, ele é a fonte na casa de Davi. Em Malaquias, ele é o filho da justiça. Se você tem fome dele, erga suas mãos. Em Mateus, ele é rei. Em Marcos, ele é servo. Em Lucas, ele é o filho do homem. Mas em João, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em Atos, ele é o salvador do mundo. Em Romanos, ele é a justiça de Deus. 1 Coríntios, rocha firme e inabalável. 2 Coríntios, aquele que triunfa sobre nós e nos dá vitória. Em Gálatas, ele é aquele que nos liberta da lei. Mas em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a nossa alegria. Em Colossenses, ele é a nossa plenitude. Nos livros de Tessalonicenses, ele é a nossa esperança. 1 Timóteo, fé. 2 Timóteo, estabilidade. Em Tito, ele é a verdade. Em Filemão, ele é o beneficiário. Em Hebreus, ele é a perfeição. Em Tiago, ele é o poder da nossa fé. 1 Pedro exemplo, 2 Pedro pureza, 1 João vida, 2 João padrão, 3 João motivação. Mas em Judas, ele é a fundação da nossa fé. Em Apocalipse, aquele que prometeu que viria e veio, aquele que prometeu que nasceria e nasceu, aquele que prometeu que morreria